E aí, minha gente? Rapaz, às vezes parece que a natureza quer colocar a gente para fora dela, né? Às vezes parece que ela é tão hostil à presença da humanidade que ela quer espremer a gente como quem tira uma frepa de dentro do dedo, parecido com o nosso sistema imunológico até, que ataca todo o corpo estranho que entra no nosso organismo. Não importa se esse corpo estranho seja para o bem ou para o mal, em ser estranho ele será atacado. Às vezes parece que a natureza considera a gente inimigo e um corpo estranho e não sem motivo se sacode tentando lançar a gente para longe dela. Mas a verdade é que isso não é novo, isso não é novidade. Isso tudo são reflexos de algo que aconteceu no início da humanidade. Lá em Adão, a Bíblia diz que o pecado de Adão não lança maldição somente sobre a humanidade, mas lança maldição sobre a terra. Quando Adão se divorcia de Deus, isso não atinge apenas sua vida espiritual, mas ele se quebra no processo de tal modo de que até o chão que está debaixo dos nossos pés é afetado pelo pecado de Adão. Lá em Gênesis, o capítulo 3, o versículo 17, nos diz que pelo pecado de Adão a terra também foi amaldiçoada, de modo que passou a produzir espinhos e abrolhos, e agora a partir do suor do rosto, Adão teria que arrancar desta terra o seu alimento para o seu próprio sustento. Perceba, por causa do pecado de Adão, o mundo foi afetado. Adão sabe que quando sai da presença do Senhor, ele vai ser recepcionado por um mundo que é hostil à sua presença, um mundo cercado de espinhos e ervas daninhas. Do lado de lá, da comunhão com Deus, todas as nossas necessidades eram plenamente satisfeitas na comunhão com Deus, mas do lado de cá, o que nos resta é suor para extrair dessa natureza que é hostil a nós o nosso próprio sustento. O pecado, ele promete para a gente beleza, riqueza, mas o que ele nos dá e o que nos recepciona são espinhos, cardos e abrolhos. Os espinhos que esperam Adão do lado de fora e que nos acompanham hoje tão de perto, são a própria representação de toda dor e sofrimento que existe do lado de cá. Para pensar, se você quiser plantar um pé de maçã, quanto trabalho você vai ter e quanto tempo você vai ter que esperar até que você possa comer uma maçã. Agora, do nada aparece no quintal as ervas daninhas, os espinhos, aqueles matinhos que quando pegam na perna coça, que é uma beleza. Eu pergunto para você, quem é que está plantando isso por aí? Assim também são as dores e os sofrimentos na nossa vida. Está todo mundo trabalhando para ser feliz, derramando o suor do seu rosto para que tenha uma vida de paz, mas muitas vezes, sem que plantemos, as dores e os sofrimentos nos alcançam. Assim como os espinhos fazem um contraste entre a beleza da criação de Deus e a maldição do pecado de Adão, assim também as dores e os sofrimentos fazem um contraste entre a beleza da existência humana e a tragédia que existe nessa própria existência. Agora, esse vídeo não é para dar uma notícia ruim, esse vídeo é para dar uma notícia boa. E qual que é a boa notícia que eu quero trazer para você? É que Deus não nos abandonou a nossa própria maldição. Deus não foi embora. Deus vem até nós. E Deus vem até nós como um de nós, abraçando as nossas limitações humanas. Habita no meio deste chão maldito, caminha entre os nossos espinhos e nossos abrolhos, experimenta na pele as dores e o sofrimento da existência humana. E Ele faz tudo isso na pessoa de Jesus. Entenda? Quando nós adoramos e quando nós oramos, estamos direcionando a nossa voz a um Deus que conhece a dor dos espinhos do lado de cá.
Porque Deus não simplesmente ficou do lado de lá e se cercou, simplesmente se isolou. Não, Ele rompe as barreiras, vem até o lado de cá e abre um caminho para que nós deste lado pudéssemos voltar à comunhão com Deus. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 29, nos diz que Jesus foi crucificado e foi coroado com uma coroa de espinhos. Os mesmos espinhos que só surgiram na terra por causa da maldição que recaiu em decorrência do pecado de Adão, foram usados como coroa sobre a cabeça do Filho de Deus. Nisso está a nossa esperança. Deus veio para o lado de cá, experimentou das nossas dores e sofrimentos, construiu um caminho de retorno a Deus, e esse caminho é Ele mesmo, o seu Filho Jesus. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou vitorioso, assentou-se à destra de Deus e nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nele mesmo. Nisso está a nossa esperança. Nós sabemos o final da história. Ele veio, abriu o caminho de volta ao lugar da comunhão com Deus.